Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Cheats, eu sou o Fernando. E se você não me conhece ainda, infelizmente você não é inscrito aqui no canal da Organic Cheats. Então já aproveita agora para se inscrever no início do vídeo, deixar o seu like e seu comentário também, que vai ser muito apreciado. Aqui no canal da Organic Cheats você aprende a utilizar o Excel de uma maneira diferente, totalmente inovadora, utilizando o VBA aí para poder automatizar os seus relatórios, para criar seus sistemas, isso tudo sempre aí trazendo novidades e conteúdo exclusivo para você. Então aproveita agora, vou dar esse tempinho para você se inscrever aí no canal e a gente já começa com a aula de hoje, que é um projeto super inovador, um projeto exclusivo aqui da Organic Cheats. Na verdade eu trabalhei nesse projeto, estou trabalhando nele já há alguns meses e perdi a conta de quantos meses eu estou trabalhando nesse projeto. Pensa num projetinho chato de ser feito. A ideia foi facilitar o máximo possível, né? E vocês vão entender um pouquinho quando eu apresentar o código para vocês. Mas confesso que durante muitas vezes eu travei no desenvolvimento desse código e fui destravando ao longo do tempo. Então sempre parava no meio do caminho de desenvolvimento e depois voltava. E essa semana eu resolvi voltar e começar ali a tentar olhar de uma maneira diferente. Às vezes a gente está desenvolvendo, a gente acaba travando numa etapa. E quando a gente esquece um pouco, parte para outro projeto em si, isso ajuda a destravar um pouquinho a nossa mente. Foi isso que aconteceu com esse projeto. Então essa é a nossa aula 139, onde eu estou trazendo uma galeria de user forms. Eu não sei se vocês conhecem o Power Apps, né? Eu trabalho muito na empresa que eu atuo, né, com Power Apps, Power Platform, na verdade. Para quem não conhece, Power Apps, ele é uma ferramenta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é uma ferramenta da Microsoft que permite com que vocês criem aplicativos, né? Bom, esse é o Power Apps, né? Então ele é uma ferramenta do pacote Office, você precisa ter licença para utilizar ele, e ele permite com que você crie aplicações para o seu ambiente de empresa, né? Essas aplicações elas são bem mais voltadas para o uso interno da empresa em si, então você consegue criar aplicações com o chamado low code, né? Então enfim, você vai criar ali as suas aplicações, seus aplicativos para celular, para desktop, aplicativos web, utilizando poucas linhas de código. Ainda assim você tem que ter um pouquinho de conhecimento de lógica, de programação, um pouco no conhecimento de design, mas ele facilita um pouco essa questão, você não precisa criar do absoluto zero. Lembrando que, mais uma vez, ele é para uso, né, majoritariamente exclusivo para uso interno, né, para intranet, para uso da sua própria empresa, para os funcionários da sua empresa. Para uso externo dá para utilizar? Dá, mas tem as suas limitações para isso. E ele tem um componente que é chamado galeria, tá? Não sei se vocês conhecem. Vou escrever aqui Power Apps Galeria, tá? Então ele tem um controle chamado galeria e em súmula, né, em resumo, você coloca ali um campo, né, um ID, e você consegue, ele é replicado, né, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, beleza. Deixa eu abrir aqui uma página. Tá, isso daqui é o exemplo de uma galeria, tá? Então isso daqui do lado é uma galeria, onde você passa, por exemplo, o título, você passa a companhia e você passa o valor. E automaticamente ele vai replicar isso para todos os registros que você tem na sua base de dados. Sempre dinâmico, né? Pegando o título de cada registro, o valor de cada registro, isso tudo através de fórmula. E eu utilizo isso bastante, acho bem interessante e falei, por que não tentar trazer isso para o Excel, para o VBA, tá? E assim que surgiu esse projeto daqui, deixa eu abrir ele para vocês. Então beleza, eu tenho aqui um cadastro de clientes, né, um exemplo lúdico, mas como vocês puderam observar, eu tenho aqui vários clientes cadastrados, sendo aqui o primeiro deles eu mesmo, né, eu consigo clicar aqui e fazer a edição, se for o caso. Eu tenho esses outros clientes aqui, testes, né, e deixa eu editar aqui para vocês olharem esse Mon Carlos aqui. Eu vou clicar na foto, vou vir aqui em download, vou vir na nossa pasta dessa aula. Deixa eu ver aqui uma foto, vou colocar essa foto daqui. Então beleza, esse daqui é o Mon Carlos Tadeu, eu posso salvar. E aí a gente tem agora o nosso registro salvo aqui na nossa galeria, né? Se vocês puderem observar, ele está aqui com a sua fotinha atualizada. O nome dele também está atualizado. A gente pode fazer isso aqui. Deixa eu vir aqui em adicionar não. Vou vir aqui em editar o Mon Carlos Tadeu Barcelos, por exemplo. E aí eu clico em salvar. Beleza, ele fez
o processo de salvamento e está aqui atualizado o Moncarlos, tá? Eu posso também vir aqui e fazer a exclusão. Então, por exemplo, Gilberto Barros, eu vou excluir ele. Tem certeza? Desejo excluir sim. E beleza. Agora vocês vão observar que esse meu formulário, né, ele está sendo adaptado, né, de acordo em tempo real, de acordo com os itens que eu tenho na minha fonte de dados. Então, se vocês observarem agora, eu tenho esse cadastro teste aqui, eu tenho esse cadastro, tenho todos esses cadastros aqui, um total de 6 cadastros, tá? E eu posso vir aqui e adicionar um cadastro. Então, eu vou colocar aqui Bruno Costa, vou colocar a data de nascimento como 10 de 10 de 1990, 38, a cidade, Barueri, estado de São Paulo, telefone, eu vou deixar sem telefone, e-mail, eu vou colocar aqui bruno@exemplo.com, tá? Aqui eu posso clicar na foto dele, do Bruno, e vir aqui, escolher uma foto aqui pro Bruno, vamos supor que esse daqui é o Bruno, tá? E aí beleza, eu tenho aqui a fotinho dele, eu posso clicar em salvar, ele foi salvo com sucesso, tá? Se eu fechar aqui e descer agora, a gente tem aqui o Bruno, e veja que os dados foram atualizados dinamicamente. Tem aqui o e-mail como bruno@exemplo, eu tenho a cidade como Barueri, São Paulo, eu tenho o WhatsApp aqui sem telefone, eu tenho a data de nascimento dele, tudo de acordo com os outros itens, né? E da mesma forma eu posso vir aqui e editar novamente, enfim. Veja que a gente conseguiu desenvolver algo e eu estou gostando bastante do resultado, tá? Além disso, eu coloquei um filtro aqui, onde, por exemplo, se eu escrevo MA, ele vai me trazer todos os registros que contém MA. Então, por exemplo, aqui no Fernando tem a MA aqui no nome Tomás, aqui na Maria, né, fica claro, e aqui MA de Mário. Então tenho aqui a filtragem e consigo também editar esses registros de acordo com a filtragem que eu tenho aqui, tá? Bom, beleza, agora que vocês entenderam e viram o funcionamento da ferramenta, vamos dar uma olhadinha na parte que eu mais gosto, que é a parte do código. Deixa eu vir aqui em opções, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da nossa fonte para poder facilitar a visualização por parte de vocês. Esse código ele é um código um pouco mais complexo, não daria para trazer essa aula também, né? Enfim, aí vocês colocam aí no comentário se vocês acham que é interessante trazer aqui, se vocês têm interesse em aprender. Eu vou colocar uma meta de likes, mais uma vez, como eu sempre tenho feito aqui nos últimos vídeos, para que eu possa disponibilizar esse arquivo lá no hub da Organic Sheets. Por incrível que pareça, ainda muita gente me pergunta como é que faz para baixar o conteúdo daqui da aula do YouTube. É bem simples, tá? Para você baixar os arquivos aqui da aula, você vai acessar o hub.organicsheets.top. hub.organicsheets.top eu vou deixar no link, o link aqui na descrição. Você vai cair nessa tela daqui, esse é o Hub, onde você pode ver informações sobre o VBA License, você pode ver informações sobre os cursos da Organic Sheets, tá? E os cursos que nós recomendamos. E você pode ver também, vir aqui se inscrever no canal, então já aproveita aí a dica, se inscreve. Pode acessar o meu LinkedIn, eu, Fernando, tá? O meu LinkedIn pessoal, ele tá aqui como fundador da Organic Sheets, então você pode acessar lá e a gente troca uma ideia. Mas em resumo, você vai vir aqui, ó, em Login no Hub. Clicando em Login no Hub, você vai fazer o login se você já tiver cadastro. Se não tiver cadastro, você vai clicar aqui em Cadastrar-se. Cadastrar-se, você vai colocar os seus dados aqui, criar o seu cadastro, depois você vai ser redirecionado aqui para a tela principal, só vir aqui em Login e clicar em Login e fazer o seu login com as suas credenciais. Feito o login, você vai ter aqui mais informações, dá uma olhadinha com cautela em todas elas, tem alguns indicadores aqui, nós temos o QR Code caso você queira contribuir com o canal, tá? Qualquer ajuda é bem-vinda, esses valores, né, são 100% revertidos para trazer mais conteúdos aqui para o canal, para trazer um pouquinho mais de qualidade para vocês também, áudio, vídeo, enfim. E aqui na abinha de download é onde você faz o download do arquivo da aula, então é bem simples, clicou aqui em download, aqui tem listado todas as aulas que tem arquivo, quase todas, né? Algumas ainda estão no site da organicsheets.top em formato de posts, né? De postagens. Mas aqui você tem quase todas as aulas que você consegue baixar o arquivo, tá? Então é só pesquisar aqui pelo número da aula, pelo título, enfim, o que você preferir. E aí, depois é clicar aqui no botãozinho download e você vai receber o arquivo para você poder
utilizar, estudar o código, aproveitar o código em uma aplicação sua e tudo mais, tá bom? Então é bem simples, é só acessar aqui, fazer o cadastro e fazer o download. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, uma olhada um pouco mais superficial sobre o nosso código, tá? Aqui no form principal, veja que eu coloquei um botão, né? Esse botão é para adicionar um novo registro, ok? Eu tenho um TXT de busca, e aí eu tenho aqui, vocês podem ver, um frame, né, chamado Gallery Frame, tá? Esse é o nome da nossa galeria. E dentro desse Gallery Frame, eu coloquei um outro frame que vai servir como frame modelo. Então, aqueles que vocês estão vendo lá em tempo de execução, né, rodando, ele está pegando todo esse modelo daqui e está repreenchendo, replicando aqui dentro desse meu Gallery Frame. Assim, similar ao que é feito no Power Apps, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um LBL nome, né? Esse é o label do nome. Eu poderia vir aqui e acrescentar outras informações, acrescentar outras labels. Aqui eu acabei trabalhando exclusivamente com labels, mas você pode trabalhar com outros controles. Quer ver? Aqui, ó, eu tenho uma label chamado imagem LBL foto, eu tenho uma LBL nome, eu tenho uma label aqui mail, eu tenho uma label phone, eu tenho uma label local, eu tenho uma label chamado nascimento, e eu tenho uma label chamada excluir e uma label chamada editar. E por que eu coloquei label e não buttons aqui? Eu poderia ter colocado buttons também. Eu coloquei label porque o label ele tem essa propriedade que eu consigo trabalhar com imagens, e eu acho que o botão ficou flat, ficou mais interessante visualmente falando, tá? Aqui eu tenho uma guia chamada imagens, são algumas imagens, ícones que eu utilizei para montar aquele meu painel. Então o que o código vai fazer, tá? Só para vocês entenderem. Em resumo, esse daqui é meu frame model, né? Meu modelo. Ele vai pegar esse meu modelo de frame aqui e vai replicar no meu código. Então ele vai pegar e vai replicar, vai criar um por um de acordo com a quantidade de registros que eu tenho na minha base. Igual a minha base. Minha base é essa base aqui, ó, a base de cliente. Então eu tenho uma base de cliente com ID, com nome, com data de nascimento, cidade, estado, e-mail, enfim, foto, data de cadastro. Eu tenho aqui uma base de dados com esses itens, né? E aí, em resumo, o que a gente está fazendo é ler aqueles itens lá e trazer a quantidade de cards de acordo com a quantidade de itens que a gente tem, tá? E como é que é feito isso? Bom, aí a gente começa a trabalhar com um módulozinho, módulo de classe que eu desenvolvi aqui. Deu muito trabalho, confesso para vocês, ainda tem muito ruído, muita sujeira aqui, que são comentários que eu acabei deixando, porque no processo de desenvolvimento é isso, né? A gente vai, ó, eu tenho aqui um código antigo aqui, a gente vai utilizando, vai testando, vai vendo que não está dando certo e vai tentando alterar. O código ele é um pouquinho complexo, tá? Mas eu vou ver como que eu vou trazer, enfim, se vou trazer por aqui, se vou trazer no curso da Organic Sheets. Vocês acompanhem as próximas aulas, deixem nos comentários como é que vocês preferem, se eu dedico uma aula para explicar esse módulo de classe aqui para vocês. Eu vou tentar passar aqui bem por alto aqui. Então, em resumo, o que ele faz? Quando a gente executa o nosso formulário principal, tá? Quando a gente executa, eu chamo uma função chamada update cards, tá? Esse update cards, ele está aqui no nosso módulo cards. Então ele está aqui, ó, nosso módulo cards, tá? Esse módulo, o que ele tem? Ele faz um public cards, né? Que vai ser aqui uma collection, uma variável, tá? Na verdade é o apelido da CLS card, que é o nosso módulo de classe. Eu uso aqui para declarar o form, né, como objeto, que é para indicar em qual formulário que a gente está trabalhando com nossa galeria. E aqui eu começo de fato o código com update cards, tá? Então a primeira coisa que eu faço aqui é definir o objeto como o formulário principal. E aí eu chamo isso daqui clear all frames, tá? O que acontece? Toda vez que a gente for fazer uma atualização, eu quero que ele limpe tudo primeiro e que ele replique os cards, recrie os cards para mim em tempo real. Só que para isso, eu vou limpar tudo. Eu passo aqui da onde que eu estou limpando, da Gallery Frame, e eu passo aqui também a exceção, que é o Frame Model. Ou seja, quando ele limpar tudo, eu não quero que ele limpe o Frame Model, porque é meu modelo. É a partir dele que eu crio os meus frames para cada registro, tá? E aí eu chamo esse getItems aqui. Esse getItems, ele está aqui no nosso módulo conexão. Então o que eu faço? Eu, para me conectar com essa minha base de dados, por mais que esteja na própria planilha, eu faço uma conexão utilizando um provider, utilizando aqui uma string de conexão via ADODB, né? Que é
a conexão para banco de dados, geralmente utilizado para conexão com banco de dados Access, dá para conectar aqui no próprio Excel com essa string aqui de conexão usando a DODB, e é isso que eu faço aqui, tá? Então tô primeiro no Get Items, eu estou me conectando com esse banco de dados, eu estou usando o meu arquivo Excel para me conectar com o próprio arquivo Excel, né? Parece loucura, redundante, mas é isso mesmo. E aí eu estou definindo aqui que a última linha, se eu coloquei aqui This Workbook Sheets Client, eu vou usar o nome interno da planilha, que é plan underline client, tá? Eu tenho utilizado assim no restante do código, aqui eu acabei deixando com sheets, tá? Então, em resumo, o que eu estou fazendo aqui é pegando a última linha e aí eu estou vendo lá se no meu formulário principal, se no campo de busca tem alguma coisa. Se tiver alguma coisa eu vou considerar na hora de fazer essa consulta, essa query ali com minha fonte de dados. Se não, vou pegar todos os dados que estão lá nessa minha fonte de dados. E aí, beleza. Depois que eu pego total items e conto quantos itens eu tenho no meu record set. Então, ou seja, eu pego esses dados ali da minha planilha, coloco eles no record set, né, numa memória randômica ali, e vejo quantos itens eu tenho para saber quantos cards eu vou criar, tá? Voltando aqui para o nosso módulo cards, depois que eu peguei todos os itens, eu defino aqui o número de cards, número de coluna e tudo mais. E aqui o número de cards ele vai ser igual a rs count, tá? E o número de colunas você define. Então, por exemplo, aqui no meu caso, eu decidi que vão ser 2 colunas dessas daqui. Mas eu poderia colocar aqui uma coluna só, para ficar um embaixo do outro. Poderia ampliar isso daqui, encher com mais informações e colocar uma coluna só. Vocês querem ver? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou mudar aqui para uma coluna, tá? E aí, se eu executo, vocês vão ver que ao invés de ficar uma do lado da outra, vocês vão ver que agora a gente tem uma coluna para cada item, assim, né? Eu consigo ver aqui dessa maneira. Poderia colocar 3 colunas? Poderia colocar 3 colunas, e aí sempre ele vai se basear nas dimensões do seu modelo. Qual que é o modelo? É o primeiro card aqui. Esse card é um card modelo. Ele está aqui para servir como parâmetro, então todos os outros dados são preenchidos a partir desse card modelo, e depois esse card modelo ele é ocultado quando está em tempo de execução, né? Para ele não ficar aqui aparecendo o modelo, ele fica oculto e todo o restante, os itens exclusivamente, vão aparecer aqui para a gente, tá? Então vamos lá, o que a gente faz aqui? Deixa eu mudar aqui para 2 de novo, que eu tinha definido como 2. Eu vejo se tem algum registro de fato. Se não tiver nenhum registro aqui no RS Count, eu saio da rotina, porque não tenho que carregar. E aqui eu faço um redim dos meus cards, de 1 até o total de cards, né? Coloco essa collection aqui e vou populando isso, fazendo o quê? Passando de 1 até a quantidade de cards que eu vou ter. E aí eu chamo lá o initialize card. Tá? E aí passo alguns parâmetros aqui que vocês vão entender lá no nosso módulo de classe. Então, o initialize card é esse daqui. Então, eu passo qual é o meu frame modelo, eu passo qual é o meu index, né? Enfim, ele vai ter ali um index, vai começar do 0, 1, 2, 3, enfim. E eu passo a quantidade de colunas que a gente vai ter, né? Isso para saber se eu vou colocar quantos cards eu vou colocar do lado do outro, né? E aí eu começo aqui. Então, primeiro, eu defino aqui o set parent frame, né, que é o frame ali, o meu gallery frame, na verdade. Eu digo que é o parent do meu model frame. O que é o parent do model frame? Vamos tentar ser um pouco mais sucinto aqui para vocês. Então, eu tenho esse meu frame aqui. Ele está dentro de um parent, né? Ele está dentro de alguma coisa. Ele está dentro do outro frame, que é esse frame gallery aqui. E esse frame gallery, ele está dentro de outra coisa, que é o quê? Do nosso formulário. Então, toda vez que se eu chamar galleryFrame.parents, ele vai me indicar o user form como sendo o pai desse meu formulário. Esse formulário está dentro é o filho, e esse outro daqui é o filho também. O filho do filho, é o neto do formulário, né? Em resumo é isso. Vamos voltar aqui para o código. E aí, o que eu faço aqui é pegar os itens, eu chamo de novo get items, né? Para pegar os itens ali de imediato, porque eu vou começar a pegar... Quando eu pego os itens, eu vou começar a pegar na verdade, pegar os registros, né? Vou pegar o item, cada item do registro. Então, vou pegar lá o ID, eu vou pegar o nome completo, eu vou pegar a data de nascimento, eu poderia pegar mais informações aqui, tá? Tem aqui as informações certinho. E aí, a gente vai olhar aqui. Então, beleza. Deixa eu ver, deixa eu diminuir aqui. Então, beleza, eu começo aqui definindo o nosso card frame, né? Que o nosso frame modelo, ele tem ali uma cor. Então, começa assim, cardFrame.backColor é igual model backColor. Então, estou usando, ó, meu novo card que eu estou criando aqui para
pegar esses registros do meu banco de dados, ele vai ter a mesma cor que o meu modelo. O quad frame, por alguma razão, no frame, eu não sei se vocês já tentaram tirar a borda, né? Se você tenta tirar a borda, ela não sai, só se você tenta pela segunda vez. Então, em resumo, é isso que eu estou fazendo, corrigindo esse bug. Então, estou colocando que o meu border style desse meu card que eu estou criando, ele primeiro vai para 1, que é para ele ter uma borda, que por padrão ele já vem com essa borda, mas eu coloco para ele ter uma borda, para dar uma forçada, e depois eu coloco igual a 0 para ele tirar essa borda. Aí eu consigo ter esse efeito de não ter nada em volta, tá vendo? Se eu não fizer isso, acaba tendo aí uma borda aqui no nosso card, tá? E aí eu começo. Bom, primeiro eu coloquei esse um erro resume next. A princípio eu não tive nenhum erro, mas confesso para vocês que eu só testei massivamente com as labels, né? Não testei com os outros componentes. E aqui eu começo a copiar todos os controles do frame modelo. Como? Eu declaro o Gin Control como um controle, né? E aí eu começo. Control é igual ao meu... Eu pego todos os controles dentro do meu form modelo ali, do meu frame modelo, e vou repassando todos eles e colocando nessa collection chamada sdata, tá? Que eu vou utilizá-la depois para descobrir quais são os index. E aí eu começo fazendo um select case type name do controle. Então, ou seja, eu pego o controle, cada controle que está aqui dentro do nosso formulário do nosso modelo aqui, e vou vendo qual é o tipo dele. Se ele é um TXT, se ele é um text, se ele é um combo box, se ele é uma imagem, se ele é... Todos esses componentes que são possíveis de inserir, né? Se ele é um tab, se ele é um option button, enfim. Eu vou pegando todas as informações aqui. E aí, eu vou montando, mas só que eu fiz só para alguns tipos de itens, né? Eu coloquei para labels, tá? Então daqui, se for label, o que ele vai fazer? Ele vai criar também uma label no nosso novo card, vai copiar a label lá do modelo, nosso modelo, e aí essas propriedades vão ser iguais. Então, ou seja, o top do meu novo card, ele vai ser igual ao top do card modelo. O left desse meu novo card, ele vai ser igual ao left do card modelo, ou seja, ele vai ter as mesmas dimensões, tá? Então, ele vai começar em cima, ali vai se manter as mesmas dimensões. E aqui eu fiz uma tratativa para descobrir o nome do item. Então, ou seja, se o LBL, se o nome, né, se o controle, o nome do controle for igual a LBL name, né, LBL nome, se conter a LBL nome no nome do controle, então o que eu estou fazendo? Eu vou pegar o caption dele, desse meu label, e vou colocar que é igual ao meu recordset.fields1.value. O que é isso? Recordset.fields1.value é esse daqui, ó. Então esse daqui é como se fosse lá o nosso record set. Na verdade, isso daqui vai para o nosso record set. E aí esse daqui é o index 0, começa do 0. Esse é o index 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, se eu digo que é o index 1 value, ele está pegando o nome. Então, estou falando que se o meu controle lá que eu estou replicando ele tiver LBL nome no nome, a gente vai colocar o valor dinamicamente, que é o valor do nome do usuário. Mesma coisa se for o LBL mail, tá? Então, vou colocar aqui a minha coluna 6, lá, lembrando, começa do 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o e-mail, tá? Poderia colocar também chamando aqui pelo e-mail, né? Pelo nome, colocando assim, ó. Entre aspas, e-mail, tá? Ele também entenderia lá o meu index pelo nome. Só que se eu vir aqui e eventualmente mudar e-mail 2, por exemplo, isso daí eu vou perder a propriedade lá do meu código, diferentemente se eu já deixar o index, né? O index numérico aqui. Então, vou deixar aqui 6 como estava. Então aqui eu, na verdade, estou tratando as minhas labels. Eu estou pelo nome delas, né? Pelo nome que eu defini lá do meu modelo. Vocês vão olhar aqui no modelo, deixa eu ver. No modelo, eu peguei aqui e coloquei isso aqui para ser como LBL nome. Esse daqui como BT editar. Esse daqui como BT excluir. Enfim, eu fui colocando cada labelzinho. E tem essas labels aqui também que são labels dos ícones que eu nem renomeei, porque não vai me fazer diferença. São só questões visuais mesmo, tá? Bom, vamos lá. Então eu faço tudo isso, tá? Se não for nenhum desses nomes, eu simplesmente vou copiar a caption do controle anterior. Então, como vocês viram. E eu copio as outras propriedades também. Então, a fonte, se vocês repararem, eu estou utilizando uma fonte chamada Poppins, né? Aqui, ó. A fonte Poppins. Essa fonte não é padrão,
do sistema Windows, mas você pode baixar. Eu tenho ela aqui no meu computador, então eu consigo utilizar. Então, eventualmente, se você baixar esse projeto no seu computador, provavelmente ele vai vir para a fonte Tahoma, que é a fonte padrão, né? A fonte default aqui do seu projeto. E aí pode ficar um pouquinho diferente. Então eu pego a mesma fonte, eu pego o font size, eu pego o tamanho da fonte do meu modelo, sempre para manter a mesma referência. Eu pego se ela vai ser negrita ou não. Eu pego a cor dessa fonte. Então se eu vir aqui, vocês olharem aqui, eu vir aqui no meu modelo, no Fernando da Organic Sheets, e mudar esse for color pela cor de realce, se eu executar, clicar no formulário para executar, não posso estar clicando no frame, vocês vão ver que todos os outros e-mails, né, ele acabou mantendo essa propriedade, que é a propriedade da cor, tá? Então a gente conseguiu manter essa propriedade aqui através do meu modelo. Vamos continuar dando uma olhada aqui. Então tudo isso daqui ele vai copiando. Isso daqui, se a gente estiver fazendo para o nosso label, né, utilizando o label, caso seja label. E aí, aqui tem uma particularidade que é a questão da imagem, tá? Então se vocês olharem aqui, eu tenho uma label, que é uma label de foto, LBL foto. Só que para essa LBL foto aparecer aqui, eu preciso colocar uma imagem, né? E vocês sabem que colocar imagem no VBA, no formulário, é um processo difícil, porque o padrão, nativamente, o userform ele só aceita imagens BMP, se eu não me engano, eu esqueci qual é a sigla, mas é uma imagem de baixa qualidade por conta de limitações mesmo do VBA. Só que existe esse módulo chamado carregar PNG, que é um módulo, tem aqui o link, né, da onde ele foi retirado, vocês podem dar uma olhada lá. Ele é um módulo que foi desenvolvido justamente para driblar esse problema, então ele consegue carregar imagens do tipo PNG, JPEG, isso para dentro de uma label, de uma propriedade, de um objeto picture, dentro de um objeto, enfim, os objetos que aceitam a propriedade image, né? Picture, na verdade, você consegue carregar imagens do tipo PNG. E o melhor de tudo é que isso você consegue fazer de uma forma que ele fique aproveitando, né? Então, se você olhar aqui, deixa eu pegar aqui o do Fernando, eu vou alterar a imagem, eu vou clicar aqui em cima da imagem. E se eu vir aqui em downloads, deixa eu ver se eu tenho aqui em fotos. Tá, por exemplo, essa imagem daqui, ela é uma imagem que vocês podem ver que ela é um tipo PNG e ela tem a borda, né? Enfim, ela tem o fundo transparente. Eu posso selecionar ela e simplesmente ele vai trazer para cá, trazendo o fundo transparente, tá? Então, se vocês olharem ali, ele vai manter o fundo transparente. Editei aqui, a gente consegue carregar essa imagem, isso chamando a função, né? A função aqui, ela tem o nome Load PNG Image, tá? Então você vai colocar Load PNG Image e passar o caminho, o path da imagem que você quer carregar para dentro do seu formulário, e aí você consegue carregar aqui uma imagem interessante e bonita para o seu formulário, tá? E aí o que eu faço aqui? Em resumo, para eu distinguir quais são os labels que vai receber imagem, eu coloquei no início desse label específico, porque poderia ser mais de um label com essa imagem, eu coloquei imagem, um underline. Então, se você olhar aqui, meu módulo principal, esse é o label que eu vou receber a imagem, tá? Poderia ter mais de um. E aí, simplesmente, eu tinha o nome dele que era LBL Photo, agora, na verdade, eu tenho imagem, underline, LBL Photo. E por que eu não fiz simplesmente como eu tinha feito com os outros? Aqui, se é o ZIF, se for o nome LBL Fotos, para você carregar. Não, porque aí, como eu disse, eu poderia ter mais de uma imagem. Eu poderia ter mais de um item para ser imagem aqui no meu projeto. Então eu pego aqui, ó. Se o meu controle, o nome do meu controle é as 7 primeiras, né? Left 7, é as 7 primeiras linhas da esquerda para a direita. Porém, igual imagem, um underline, e o meu item lá foi diferente de vazio, porque pode ser que não tenha foto, né? Para um usuário. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a propriedade picture desse meu novo item lá no meu novo card e vou chamar um load png, e aqui eu passo o caminho, que é simplesmente o this workbook path, e aí passei aqui o separador de pastas, né, mais o restante do caminho, porque se vocês observarem, aqui a gente está salvando o caminho das imagens pela metade, né, eu não estou salvando, eu estou deixando o this workbook path como dinâmico. Porque aí, se eu mudar a minha aplicação de lugar, eu vou continuar pegando essas imagens, porque a minha aplicação
ela tá junto com a pastinha imagens. Então estão aqui todas as imagens que eu estou utilizando dos meus clientes, tá? Bom, em resumo é isso. Então eu faço aqui, se caso eu não tenha imagem nenhuma, né, eu vou simplesmente pegar esse user blank aqui, que é essa imagem daqui que eu estou utilizando como default, né, como usuário sem imagem, digamos assim. E aí eu termino aqui fazendo todas essas outras picture position, né, eu copio, word wrap é a propriedade que eu copio, special effects, visible, se vai estar invisível ou não. Ou seja, eu estou copiando literalmente todas as propriedades do meu label. E por fim eu estou colocando a tag, que é a tag que a gente vai utilizar para identificar o registro do usuário, como o RS Fields 0, tá? Que aí o 0, como vocês viram, é essa propriedade daqui. Eu estou pegando o ID único. Cada registro que eu faço aqui, ele gera um ID único, e aí eu estou pegando lá para poder identificar o usuário e resgatar as informações deles quando eu for fazer algum tipo de edição ou a exclusão do usuário mesmo. E aqui no final, o que eu faço? Eu pego esse sdata, né, esse elemento aqui. Se vocês olharem aqui, o elemento ele é um elemento com eventos, né, para eu poder fazer clique, poder fazer algumas utilidades dele, e isso vai servir muito para os botões. Eu estou salvando ele lá na minha collection sdata aqui. Depois estou descarregando para não ocupar muita memória do computador. E a gente começa, né? Mesma coisa Picture Box. Então em Picture Box segue a mesma lógica. Eu vou pegando todas as propriedades de uma... Caso seja um Picture Box, né? Caso seja um Picture aqui. Deixa eu vir aqui e colocar um controle de foto, né? Picture, que é esse... Daqui, cadê? Esse daqui, ó. Imagem, né? Se eu colocar aqui uma imagem aqui, ele vai pegar todas as propriedades, né? Da imagem, acabou que a imagem não apareceu porque não tem imagem nenhuma, mas em resumo ele pegaria todas as propriedades da imagem e colocaria ali, tá? Vocês querem ver um exemplo? Deixa eu ver aqui. Eu coloco uma imagem. Vou colocar aqui a imagem da Organic Sheets. Deixa eu copiar o caminho. Beleza. Então vou colocar aqui um load PNG image. Poder conseguir carregar, porque é uma imagem do tipo PNG. Abro, passo o caminho, fecho aqui o parênteses, e aí em teoria isso já deveria trazer para mim a imagem. Não está trazendo por alguma razão. Será que o nome é imagem mesmo? É image, não é picture box. Eu acabei confundindo com Visual Basic, tá? Então vou colocar aqui, se for image, ok? Se for do tipo image, ele deve aí seguir aquelas propriedades como eu disse, né? Então tá aqui, ó, do tipo image, ele está replicando para todos os registros que eu tenho, mas por alguma razão ele não está pegando lá o load png carregando o nosso picture. Enfim, eu precisaria identificar aqui o porquê que não está fazendo isso, mas em resumo vocês entenderam um pouquinho a lógica, tá? Como eu disse, o código eu terminei, tem algumas horas, né? Terminei entre aspas, né? Consegui trazer de uma forma apresentável para vocês, e a ideia é que eu continue trabalhando nesse código para poder aprimorar ele ainda mais. Bom, voltando aqui para a explicação do código, eu faço isso mesma coisa para um text box. Se eu estiver usando um text box aqui, eu vou acabar pegando todas as informações desse text box e replicando. Mesma coisa se eu estiver trabalhando com button, tá? Então eu não coloquei aqui combo box, não coloquei list view, não coloquei list box, nenhum desses outros componentes, mas que quem tiver interesse vai poder aproveitar o código aqui e fazer as adequações em caso necessário, ou aguardar até uma próxima atualização, tá? Por fim, o que eu faço? Eu pego o card e redimensiono ele aqui. Então, dependendo da posição do card, né, dependendo de qual item for o card, se for o card segundo, terceiro, quarto, simplesmente eu faço um cálculo aqui para pegar a altura e largura dele e redistribuir aqui proporcionalmente como vocês viram, né? Se for uma coluna, ele vai redistribuir na horizontal, se forem duas colunas, ele vai colocar as duas colunas na vertical e horizontal, se forem três e assim por diante. Tá? E aí no fim eu pego o meu model frame, meu frame modelo, e torno ele invisível, tá bom? E aí eu tenho mais uma partezinha do código daqui, e aí essa parte eu vou deixar para explicar num outro vídeo, que aí o vídeo tá ficando
muito comprido. Mas em resumo, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o evento do meu elemento com clique, então todos os elementos aqui que vocês viram, se eu tiver um clique nele, né, eu consigo recuperar aqui embaixo nesse clique. E aqui, para eu não sair fazendo direto alguma coisa quando eu clicar, eu em resumo, o que eu faço aqui, eu vejo se o caption do elemento clicado é editar ou se é o excluir. Então veja que o meu caption, os únicos elementos que eu tenho caption, editar e excluir são esses dois aqui, que são de fato os botões. Então se eu clico aqui, ele vai acabar caindo nessa função aqui do clique, nesse evento, e ele vai começar a fazer alguns testes aqui. Então primeiro ele vai se conectar com o banco de dados, vai fazer leitura de novo lá do nosso banco de dados, da nossa fonte de dados, digamos assim, montar um record set, e a partir desse record set eu vou descobrir qual é o ID do usuário que eu estou editando ou excluindo, né? E aqui eu começo a verificar. Se eu cliquei num elemento, esse elemento ele tem um caption editar, então eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar essa variável chamada client ID e vou pegar que é igual a tag do meu elemento. Então lembra que a gente está utilizando o elements.tag, né? Então estou pegando lá esse meu elemento aqui, que é um botão, que foi replicado para vários cards, e aí eu estou pegando a tag dele, que a tag dele, em resumo, vai ser o ID do meu usuário lá no banco de dados original, tá? E aí eu começo a fazer a tratativa aqui, então eu começo a procurar esse elemento lá na minha planilha. Se eu achar esse elemento na minha planilha, eu mando então ele lá para o form cadastro, na função carregar dados, passando um parâmetro que é o row, né, o ID dele, ou a linha dele que a gente vai editar. E aí eu exibo o meu formulário de cadastro aqui, que vocês conseguiram observar que é esse daqui. Esse meu formulário de cadastro, ele é relativamente mais simples. Então, em resumo, o que eu faço aqui é simplesmente descobrir se eu estou editando ou fazendo um novo registro. Se eu clicar no botão salvar, em resumo, o que eu vou fazer aqui é fazer um novo registro. Só que, antes de eu fazer um novo registro, tem a questão da imagem. Então, a imagem, você é de convir que ela pode estar em qualquer lugar no meu computador. Ela pode estar na parte de download, na parte de imagens, pode estar na parte de documentos. O que a gente faz aqui? Em resumo, eu pego essa imagem, copio ela para dentro da minha pasta image, eu pego o meu thisworkbook.pf, esse caminho da minha galeria aqui, do meu projeto em Excel, pego a pasta imagens e arrasto a imagem aqui para dentro. Isso para eu poder utilizar ela posteriormente, tá? E aí eu faço essa cópia. Se não tiver imagem, simplesmente eu pego aquela imagem default lá. E aí eu faço de novo aqui a edição. Se eu tiver editando um item, eu vou procurar ele aqui com rs absolute position e vou editar ele. Então vou passando rs.fields, o número do fields passando de acordo com os meus txts aqui da vida, né? As caixinhas de texto que eu coloquei aqui. Não cheguei a fazer nenhuma validação para ver se tem que ter o caixinha preenchido ou não. Então pode dar erro aqui, principalmente aqui, ó, na data de nascimento, porque eu coloquei aqui para ele transformar isso numa data. Então eu acho que eu nem precisaria colocar isso aqui. Mas aí, se você não preencher a data, ele vai tentar transformar vazio em data e aí ele vai acusar um erro. Mas isso aqui é fácil de tratar. E por fim, eu vou salvar lá na minha coluna 7. Lembra, eu começo da coluna 0, né? Então tá aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui na 7 eu vou salvar o caminho da imagem que a gente está utilizando para esse usuário em si. Aqui eu vou copiar essa imagem, né, lá para nossa pasta. Mas aí, se tiver algum erro aqui, eu ignoro, né? Porque muitas vezes a imagem já está lá na pasta, ou o usuário não selecionou imagem nenhuma, então não tem como arrastar. E na coluna 8 eu estou colocando o date, né? Que é a data atual, que são a data do registro em si. Bom, por fim, se eu tiver, na verdade, fazendo um novo registro, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um rs.addNew e colocar os dados nesse novo registro, eu não estou editando nada. Mas para isso, a gente coloca aqui um next ID. Então, em resumo, o que eu estou fazendo aqui é pegando a coluna A, estou vendo qual foi o último registro, né, o max de lá, o maior número daqui dos meus IDs, e pegando esse maior número e acrescentando 1. Assim eu consigo garantir sempre que o ID é um item único, tá? E aí faço o mesmo processo aqui, tá? Então, em resumo, é isso. Aqui tem para eu poder pegar a foto, então quando eu clico na foto aqui, quando eu clico nesse íconezinho daqui, ele abre lá a caixinha, né, para eu poder selecionar uma foto. Então daqui, ó, ele abre o Application File Dialog
para eu conseguir pegar lá, selecionar um arquivo, um path de um arquivo, e ele carrega para mim esse arquivo lá na minha lbl photo.picture, né? Então na propriedade picture ele carrega usando o load png. Lembrando que a gente está usando, senão eu teria que converter imagem para BPN, enfim. E aí, beleza, eu faço essa mudança aqui. E quando eu venho para cá, se eu estou editando algum item, eu venho com essa propriedade, carregar dados. Então lembra que se eu cliquei aqui, ele vem para o form cadastro, ponto carregar dados. Por quê? Aqui no form cadastro carregar dados, vocês vão ver que ele simplesmente está pegando os itens, né, que nós temos aqui da planilha cliente e está carregando para cá. Então ele está carregando, por exemplo, o txt nome, que é a caixinha de texto nome, ele está pegando lá no ponto cells, isso dentro de plan cliente, next row, que seria a linha que a gente está consultando, na coluna 2. Nesse caso aqui, a gente não está falando do record set. Então aqui sim a gente usa a coluna 1, 2, 3, 4. Estou pegando os itens, agora estou pegando diretamente da planilha, sem a conexão ADODB. Então estou consultando direto na planilha cliente, ponto cells. E aí eu passo a dimensão de linha e coluna. A linha a gente vai descobrir dinamicamente quando eu clicar lá, e a coluna é a coluna 2, 3, 4, 6 e assim por diante, de acordo com a necessidade, tá? E aí, em resumo, é bem tranquilo de se utilizar. Então a gente tem isso aqui, tá? Eu gostei bastante. Vou editar aqui, deixa eu colocar de novo a minha foto. Aqui. Pegar aqui minha foto, tal, beleza, salvei. E a gente tem os itens aqui certinho. Posso cadastrar novos itens, posso editar, posso excluir. Poderia colocar outras funcionalidades, né? Bem similar ao nosso Data Grid View que eu fiz. Tem lá no nosso curso. Conferir aqui. Data Grid View, ele tem no nosso curso, nosso Masterclass. Ele tem nesse VBA Finance Masterclass, tá? Então aqui você aprende a criar um Data Grid View, né? Tipo um List View, só que mais aprimorado. E agora você vai aprender também a criar aí essa galeria, tá? E aí ele calcula certinho aqui a dimensão do nosso scroll, né? Um adendo, dependendo da quantidade de itens que você estiver trabalhando, isso não é recomendado, porque ele vai gerar aqui muitos controles dentro do seu formulário, e aí isso sim você vai acabar tendo perda de desempenho. Então a minha recomendação é, ainda não está pronto, né? Eu não sei quando que eu vou desenvolver essa parte, eu já fiz para o Data Grid View e provavelmente eu vou fazer para esse controle aqui também, é você criar um paginador, né? Criar uma página, paginar, né? Colocar a quantidade, por exemplo, de máximo de 12 registros por tela. E aqui ele vai aparecer os 12 primeiro, você vai navegar, vai para a próxima tela consultar os 12 depois, para a próxima consultar os 12 depois, e assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de itens que você tem, tá? Aqui tem um filtro, né? Beleza, eu poderia colocar aqui L, ele vai trazer todos que tem L no nome, então Silva, Carlos, Lúcia, né? Coloco LU com acento, ele só traz a Lúcia, que é a única que tem aqui LU, tá? Se eu coloco LU sem acento, ele não traz ninguém. Se eu coloco, por exemplo, G, trouxe Jorge, Sérgio, né? São dois nomes que contêm G, e assim sucessivamente, tá? Espero que você tenha gostado do conteúdo, deu muito trabalho para fazer, então vamos lá, eu vou deixar uma meta aí de 150 likes, para eu poder liberar o projeto para vocês do jeito que ele está aqui, tá? Claro que ainda requer algumas recalchutadas, algumas melhorias. Convido a vocês que me assistem a fazer essas melhorias, e se fizer alguma melhoria no código, não esqueça de compartilhar comigo para eu poder trazer aqui e compartilhar com o restante do pessoal, tá? Não adianta nada ser egoísta se eu estou fazendo aqui, se eu estou trazendo e compartilhando com vocês, não adianta nada você melhorar esse meu projeto aqui, ser egoísta e guardar a solução para você, tá? Então, convido você a mexer no código assim que eu liberar, né? E quando eu liberar eu coloco lá no canal, no Hub da Organic Sheets. Então vamos caprichar aí no like, vamos se inscrever quem não é inscrito para aprender a desenvolver projetos como esse. Dá uma olhadinha nos cursos da Organic Sheets e eu espero ver você aqui no próximo vídeo aí com mais novidades. Valeu e tchau, tchau!